Pessoal, vamos fazer então a nossa última parte aí, último dia de 8429 da semana. Vamos falar sobre disposições penais, mais revisões aí de assuntos mais relevantes da matéria, que mais tem recorrência. Veja, a primeira questão vai dizer que o Ministério da Saúde ele firmou um convênio com uma instituição privada, mas ela era com fins lucrativos. Pode isso? Não, não pode. É convênio só sem fins lucrativos, ok? Que atua na área de saúde. Vamos continuar. Saúde pública municipal. O objeto desse convênio, então o objeto dele era o que? Implantação de UTI neonatal no hospital por ela administrado. Conforme esse convênio, a referida instituição teria o encargo de, utilizando de subvenções da União, então está utilizando subvenções da União, importante isso, instalar a UTI neonatal e disponibilizar para a comunidade local hipossuficiente, sem recursos, pelo menos 50% dos leitos dessa nova UTI. No entanto, essa instituição acabou por utilizar parte dos recursos públicos na reforma de outras áreas do hospital. E está fazendo o quê? Ela está desviando recurso público, recurso que veio da União por meio de subvenção, por um contrato, por um convênio firmado com o Ministério da Saúde. Então está errado. E na aquisição de equipamentos médicos hospitalares de baixíssima qualidade, errado. Então Maria foi atendida, viu sua filha recém-nascida falecer nesse hospital. Quantas histórias verídicas a gente já viu nesse sentido, infelizmente. Apurou-se por meio de perícia que a morte da recém-nascida ocorreu por falha técnica na instalação e devido à baixa qualidade dos equipamentos ali instalados. Em face dessa constatação e visando evitar novas mortes, o município suspendeu provisoriamente o alvará de funcionamento da referida UTI, notificando-se o hospital para ciência e eventual impugnação do prazo legal. Então, julgue o item. Não houve, no caso em tela, ato de improbidade, está envolvendo recurso público, teve desvio, tem lesão ao patrimônio público, então tem ato de improbidade administrativa. Agora ele vai dizer, ele vai justificar, já que os dirigentes de instituição privada não respondem por ato de improbidade administrativa, respondem, então com recurso público, subvenção da União, vão responder sim. Então veja, artigo 1º vai dizer que estão também sujeitos às penalidades dessa lei, os atos de improbidade administrativa praticados contra o patrimônio de entidade que receba subvenção, é o caso em tela. Benefício ou incentivo fiscal ou creditício de órgão público. Então, responde. Então, vai ter, ocorrendo lesão, vai ter que reparar o dano, vai ter o ressarcimento do dano, ok? Então, a questão é errada, porque respondem sim. 2. Andréia, servidora do Departamento de Polícia Federal, lotada na área de recursos humanos, na qual tramita um procedimento administrativo disciplinares, então, PADs. Fabiana também é servidora do departamento e responde pelo um PAD. E um dia Fabiana dirige-se ao setor onde trabalha a Andréia, solicita-lhe na forma adequada uma certidão. Ela tem direito à certidão? Vamos ver. Do inteiro teor do processo que lhe concerne. Então, no que concerne, porque ela está respondendo um processo disciplinar. Então, para a defesa dos seus direitos, esclarecimento de situações de interesse pessoal, ela tem direito de obtenção de certidão prevista no artigo 5º, inciso 34, a linha B da Constituição Federal, ok? Então, ela tem direito. Então, vamos ver. Embora seja responsabilidade de Andréia o fornecimento da certidão e apesar de Fabiana fazer jus, Andréia recusa-se a dar a certidão alegando sigilo. Há que se falar sigilo, se é para defesa dos seus direitos, dos direitos de Fabiana, há que se alegar o sigilo. Não, ela é garantido o contraditório, ampla defesa, direito de certidão, então não há que se falar em alegamento aí de sigilo. Na situação apresentada pela ofensa ao princípio da publicidade, Andréia poderá ser processada por
improbidade administrativa, poderá ou não poderá ser processado por improbidade administrativa, atentar contra os princípios da administração pública, atentar contra os princípios, ela sim vai poder ser processada por improbidade administrativa. E caso do princípio da publicidade, no caso da Fabiana, em que pese seja um processo sigiloso aí, porque trata-se de um PAD, Fabiana vai ter acesso aí devido a esse princípio, está consagrado para exclusivamente ela, ok? Então aqui, ó, atenta contra os princípios, então ela vai constituir ato de improbidade administrativa, então ela pode responder. E a Constituição aí, obtenção de direito de certidão. Então questão correta. Terceira, a terceira aqui é uma questão que na outra bateria de questões eu falei, olha, tome cuidado, porque quando cair uma questão dessa, se você não conhecer o artigo 8º da Lei 8429, você pode ficar enrolado, certo? Porque quando você olha sujeito a combinações aí da lei, você pode pensar o que? Na suspensão de direitos políticos, no impedimento de listar contratar com órgão público e tal. Mas quando a gente lê a literalidade do artigo, a gente vê que pode na forma como foi proposta. Então vamos ver. Na hipótese de um filho receber herança de seu pai, posteriormente ficar comprovado por sentença transitada em julgado que os bens dessa herança são frutos de lesão ao patrimônio público, o herdeiro ficará sujeito às cominações da lei mencionada até o valor da herança. Então, está falando de cominações relacionadas ao que? Ao valor da herança. Questão correta, artigo 8º. O sucessor daquele que causar lesão ao patrimônio público ou se enriquecer ilicitamente está sujeito às cominações dessa lei até o limite do valor da herança. Então, vai atingir quem? A herança exclusivamente, ok? Então, a questão está correta. 4. Interessante essa questão. Palmas para o examinador. Olha a sacada dele, ó. Apenas em caso de improbidade administrativa que importe em enriquecimento ilícito se pode penalizar o sucessor daquele que comete tal ato. Então, o João era pai de Antônio, morre João, deixa uma herança para Antônio, e João era servidor público e causou uma lesão ao patrimônio público. Agora Antônio vai ter que ressarcir ao erário com o valor recebido pela herança, até o valor máximo recebido pela herança. Resposta: sim, não é o caso só de enriquecimento ilícito. Artigo 8º. O sucessor daquele que causar lesão ao patrimônio ou enriquecer ilicitamente está sujeito às cominações da lei até o limite do valor da herança, ok? Então não é apenas no caso que importa enriquecimento ilícito, ok? Mas quando causar dano ao erário, causar lesão ao patrimônio público também. Quinta, os herdeiros daquele que causar lesão ao patrimônio público estarão sujeitos às cominações legais até o limite do valor da herança? Sim, acabamos de verificar que não só os que causam lesão, mas também os que se enriquecem ilicitamente e passam esse recurso para os seus herdeiros depois de mortos. Os seus herdeiros, por sua vez, eles vão ter que ressarcir ao erário até o limite do valor da herança, ok? Então, questão correta. Sexta, a referida lei é aplicável no que couber ao particular, certo ou errado? Não sei, que concorrer para a prática do ato improbo ou que dele se beneficie, ok? Então, se ele induzir ou concorrer para uma prática do ato de improbidade administrativa ou se beneficiar, ainda que indiretamente, vai ser aplicável aí no que couber essa lei, ok? Questão, artigo 3º aí. Artigo 3º, as disposições dessa lei são aplicáveis no que couber àqueles que, mesmo não sendo agente público, induza ou concorra para a prática do ato de improbidade ou dele se beneficie sob qualquer forma, direta ou indireta, ok?
ok? Então, se ele induziu ou concorreu ou se beneficiou, ele se lascou, ok? Sétimo, conforme a lei de improbidade administrativa 8429, se um agente público regularmente processado e condenado por ter causado lesão ao patrimônio público vier a falecer antes de submeter as penalidades que lhe tinham sido impostas, estas não poderão afetar os seus sucessores, tampouco atingir a herança. Obviamente que está errado. Então vai atingir a herança, até o valor da herança aí, total. Se ele deve 1 milhão e a herança foi de 2, vai restituir 1 milhão. Se deve 1 milhão e entregou 500 mil, vai pegar os 500 mil, vai pegar a integralidade, ok? Avisa então essa penalidade que alcança aos herdeiros, visa o que? O ressarcimento ao erário, ok? Ressarciu com o dinheiro que passou da herança, morreu o assunto. Para não confundir. Se ele prejudicou 1 e passou 1, esse 1 volta. Se ele prejudicou 2 e passou 1, esse 1 volta. E se ele prejudicou lesão em 2, entregou 3, volta quanto? Volta 2. A finalidade é o ressarcimento ao erário. Obviamente que vai ser utilizada, isso aqui é a regra que eu estou trazendo aqui, uma regra burra, certo? Por que uma regra burra? Porque ele vai ser, dependendo da situação lá, ele vai ser aplicada a penalidade de 3 vezes o valor transferido, ok? Então, só para trazer aqui, estou dizendo aqui, se ele passou uma herança, esse 2 aqui já está, esse 1 aqui, lesão, já está corrigido, tá? Para não fazer aí a comparação. Então, vamos apagar isso aqui, para não te confundir tudo, ok? Então, se ele causou dano ao erário, regra simples, causou dano ao erário, vai ter que devolver 3 vezes o valor do dano. Então ele causou 3, para devolver 3, passou 3, o herdeiro perdeu tudo. Se passou 2, o herdeiro perdeu tudo, não deve mais nada. Passou 1, o herdeiro perdeu tudo, não deve mais nada. Passou 4, perdeu 3 e ficou 1, ok? Até o limite do valor do patrimônio transferido pela herança, ok? Então, não poderão afetar aos seus sucessores, está errado. Oitavo, os atos de improbidade administrativa devem ter por pressuposto a ocorrência do dano ao erário e se atentar contra os princípios da administração pública, configura um ato de improbidade administrativa ou não configura? Configura. Então, devem ter pressuposto? Não necessariamente. Basta aí gerar prejuízo ao erário, enriquecimento ilícito ou também ferir os princípios da administração pública. São os 3 casos aí que estão em tela aqui, que geram aí no caso aí os atos de improbidade administrativa. Então, enriquecimento ilícito, ferir os princípios da administração ou gerar prejuízo ao erário, ok? Penúltima questão, já veio até respondida aqui. Marcos é governador de um estado-membro do Brasil e por isso tem o poder de remover servidores de uma localidade para outra para melhor atender o interesse público. Um servidor do estado namorava a filha de Marcos, contrariamente à sua vontade. A autoridade, desejando pôr um fim ao romance, removeu o servidor da localidade para a localidade remota. Inclusive não havia serviço telefônico. Então, olha a intenção dele, diversa do que é previsto aí para o caso da remoção por interesse da administração pública. Então aqui tem o que? Um caso de desvio de
finalidade, ok? Desvio de finalidade. Então vamos ver aqui, o ato descrito sofre vício de competência? Não, ele tinha competência, ele era o governador, mas teve o que? Desvio de finalidade, então a questão está errada. Última questão, negar publicidade aos atos oficiais constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário? Necessariamente vai ocorrer isso aqui? Não. Se eu neguei uma publicidade de um ato oficial, não necessariamente eu vou causar uma lesão ao erário. Nesse caso eu vou causar o que? Eu vou estar atentando contra os princípios da administração pública. Veja, constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública. Qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, lealdade às instituições e, notadamente, negar publicidade aos atos oficiais, ok? A questão está incorreta e assim terminamos mais uma bateria, ok? Então aí, ó, mérito seu, você está chegando ao seu objetivo. Mantenha o foco. Um abraço.